Você tem medo de mudar? Você tem medo de tomar decisões que transformem a sua vida? Tem medo de mudar de emprego, mesmo quando tem uma porta aberta para você? Você tem medo de largar o velho e ir para o novo? Ou quando você mora em um determinado lugar que tem problemas com vizinhos, mas você não quer mudar dali, está enraizado, tem medo de mudar? Em você, tem medo de mudar o corte de cabelo? Tem medo de mudar de carro? Você tem medo de mudar, de ser transformado? Você tem medo do que as pessoas vão pensar se você mudar? Se você mudar radicalmente? Você tem medo de tomar uma atitude que vai impactar na sua vida, onde a transformação venha de forma significativa e aparente para todas as outras pessoas? Tem medo de que a mudança possa romper com os teus vínculos atuais e você não quer perder isso? Uma das maiores mudanças que eu vi, que eu admiro, ela está na palavra de Deus e acontece quando Saulo de Tarso, um perseguidor de cristãos, encontra Jesus no caminho para Damasco. E aquele perseguidor se torna o maior propagador do evangelho nos nossos tempos. Paulo, a Bíblia diz que ele cuspia marimbondo mesmo, literalmente. Ele vociferava contra os cristãos. Ele achava que isso era um absurdo, né? Que seguir a Jesus Cristo ia contra tudo que ele cria naquele momento. Até que ele teve esse encontro, no meio de um caminho, onde ele estava indo prender cristãos. Jesus aparece para ele e transforma toda a sua vida. E você? Teria coragem dessa mudança radical? Será que Jesus já não falou com você e você ainda não teve coragem de mudar radicalmente? Não teve coragem de mudar seus vínculos, de mudar os lugares que você frequenta? Olha como era a vida de Paulo. Em Atos 9, 1 a 5. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, tudo muda na vida de Saulo. Naquele momento muda a estrutura de Saulo. Ele viu o Senhor falou com ele, o Senhor o chamou. Saulo foi chamado de maneira muito particular, porque o Senhor tinha para ele uma missão tremenda. Mas talvez o Senhor também tenha para a nossa vida e para o nosso meio e para o nosso trabalho uma missão para nós. Que nós nos transformemos e que outras pessoas vejam isso acontecer na nossa vida. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de aceitar o chamado de Jesus para essa mudança. Não tenha medo de cortar vínculos. O Senhor trará outras coisas para você. Tenha medo, unicamente, de permanecer no lugar onde Deus não está. Onde você não sinta a paz de Deus. Tenha medo disso, de continuar do mesmo jeito e às vezes você quer resultados diferentes, mas você não tem alcançado, porque você não está querendo mudar. Aqui nos versículos 19 a 21, do mesmo texto, né? Atos 9. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco.
Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Ou seja, as pessoas às vezes colocam em dúvida a nossa mudança, né? Mas não é para elas que nós mudamos, é para o Senhor, é para deixar o Senhor fazer uma obra completa na nossa vida, né? Eu sou a prova disso, eu estou aqui hoje falando para vocês. Deus faz maravilhas. Deixe Deus transformar a sua vida. Jesus está aí batendo as portas. Não tenha medo de aceitar. Não tenha medo de deixar vínculos para trás, mudar de lugar, ou até mesmo continuar no mesmo lugar, mas as pessoas vendo a transformação que Deus fez em você. Deus te abençoe, que você não resista ao chamado de Jesus, que você possa encontrá-lo no seu caminho, se render a Ele e viver em novidade de vida. Vive essa mudança que Deus tem para a tua vida. Deus te abençoe.